Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. Hoje estamos reunidos aqui então com o grupo do HDI WAB, Workplace Advisory Board, que é formado aí por experts de tecnologia e serviços de importantes empresas brasileiras e multinacionais também. Aqui a gente debate práticas para workplace, customer services, entre outros temas aí relevantes ao nosso dia a dia da área de serviços, de tecnologia, de atendimento e de áreas relacionadas, e também muitas pessoas que não são da área de tecnologia, mas que gostam do tema e acham que os temas que a gente fala aqui são pertinentes, também são totalmente bem-vindos. Hoje, que a gente vai falar de chatbot, né? A gente já fala de chatbot há um bom tempo, mas a ideia hoje é a gente falar um pouco do desafio, dos desafios e entender até que ponto o chatbot de fato pode ajudar a empresa aí a resolver problemas e satisfazer de fato o cliente, seja ele interno ou externo, né? E falar também de benefícios, desafios, dificuldades e principalmente aí pegar com os experts da mesa algumas dicas de quais caminhos a gente pode percorrer para que a gente tenha um sucesso ou que a gente chegue mais próximo desse sucesso que a gente tanto almeja na implementação de chatbots, né? O ponto de discussão aqui é relacionado à efetividade dos assistentes virtuais, né? Ou chatbots, aí, os bots, enfim. E temos uma série de perguntas que a gente quer responder aqui, que é como está a utilização atual dos chatbots, qual que é o propósito do nosso chatbot hoje, né? Que problema a gente quer resolver do nosso cliente ou do nosso usuário, né? O custo ainda é relevante ou o foco hoje é a qualidade? Qual que é o limite do chatbot até a resolução ou a escalação do chamado para um ser humano, por exemplo? Os bots estão resolvendo ou criando mais problemas? As empresas que desenvolvem os chatbots estão vendendo o que prometem? Seu chatbot ou seu bot é preditivo ou reativo? O que isso significa? E quais ferramentas a gente precisa conectar no nosso bot de atendimento para que ele funcione de maneira plena, né? Então, além disso, falar também em quais áreas da empresa, cliente final, se a gente usa só para o cliente final também, para áreas internas como tecnologia, né, o chatbot, entre outros pontos aí super relevantes, todos esses que a gente citou, falaremos aqui durante todo esse nosso podcast, tá bom? Então vamos lá. Assim, começando, Thiago, eu acho que bot é algo inevitável nos dias de hoje. É uma ida, eu acho que é uma ida sem volta, né? Não, é uma mudança que chegou para ficar, né? Está indo, realmente está evoluindo. E como qualquer produto ou qualquer serviço que você compra no mercado, acho que tem vários níveis de bot. Tem aqueles mais evoluídos e tem os menos evoluídos. Tem os mais caros e tem os mais baratos. Aí depende de qual empresa está comprando o que está fazendo. Se a administração do bot vai ficar mais cara do que alguma coisa, é uma discussão lá para frente. Mas eu acho que ele é um caminho vital para as empresas que estão se digitalizando. Eu acho que esse é um caminho vital. Aí, dando alguns exemplos mais simples, seguro de carro para mim virou cara, eu troco quase todo ano, o que me oferece mais barato eu troco porque para mim já virou uma commodity, depende do seguro do carro. E aí tem alguns que você percebe que tem um serviço de bot que começa a virar algo a mais. Você já vê um valor ali agregado num serviço que antes você não tinha. Então, minha seguradora de carro começa a mandar algumas coisas, algumas dicas de uso, ou algumas coisas mais baseadas em inteligência em cima disso. Então, tem aquele bot que vai ser ativo, né? Ele vai te mandar a informação porque você é cliente e ele vai pegar algumas ações baseado naquilo. Então ele vem com algum pedido, vem lá, até que 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para isso, e segue. O que eu acho que pode aumentar a receita de algumas empresas. Então é um bot que gera receita nisso. Sempre que eu compro alguns produtos nesses maiores sites aí, o bot já está relacionado e ele manda um aviso: o seu produto foi comprado, obrigado, será entregue dia tal. Quem comprou isso também comprou aquilo, o cara já manda alguma coisa no bot para tentar incentivar uma nova venda. Então,
tem alguns que geram receita. E aí, normalmente, eu, pelo menos como usuário, eu percebo que das grandes empresas, quando o cara está pensando nisso, a implementação está redondinha. Você vê que você responde ali, começa a conversar com o bot e você vai longe nele. Dificilmente nesse tipo de bot eu fui para a interação humana. Agora, quando você entra em bot para pedir suporte, que é o atendimento passivo, eu vou pegar, aí eu vou dar alguns exemplos que eu fui bem atendido em 80% de onde eu tenho conta. Pedir declaração de imposto de renda no final do ano. Eu fui pelo bot, pelo WhatsApp, o botzinho dentro do WhatsApp, e no WhatsApp eu pedi, eu quero o meu informe de rendimentos. Ele pede algumas perguntas, você confirma ali, no WhatsApp mesmo ele mandou o informe de rendimento. Então, eu achei isso legal, é uma configuração, na teoria, simples do bot, que deve ter tirado algumas ligações do helpdesk, algumas ligações ali dentro. Agora, teve alguns que não deram, o cara pediu tanta confirmação ali que eu preferi entrar no site ou ligar e pedir para a pessoa me mandar. Então, aí vai da configuração. Eu entendo que internamente a gente volta, eu vou fazer uma comparação um pouco mais esdrúxula com o bot, a gente volta o que tinha ali no passado, uma base de conhecimento que funcionava e uma base de conhecimento que não funcionava. Conforme você vai alimentando a base de conhecimento, ela funciona melhor. Conforme você deixa ela mais fácil, ela funciona melhor. Os processos, né, os ifs no processo, quando você comprava aquela ferramenta de Service Manager no passado, ele tinha um módulo web que você ia lá preenchendo uma recurring. O que você quer abrir chamado? De hardware. De hardware é o quê? Troca de mouse, e ele deixava você abrir um chamado que ia para uma fila específica, ou ele já te dava uma solução ali dentro. Então eu vejo o bot como uma evolução disso. Tanto a base de conhecimento, quanto essas ferramentas de SM que tinham abertura web no passado, você tinha que ter uma retroalimentação, você tinha que ter uma curadoria do que você estava colocando ali dentro. Eu acho que a grande sacada do bot, que a gente pode discutir aqui ou não, é qual o limite que o bot vai fazer pergunta para você e vai mandar para uma intervenção humana, para ele não ficar estorvando muito o cliente. Tenta isso, tenta isso, tenta isso, tenta isso, e não manda para um ser humano se ele não resolve. Eu acho que essa é a grande sacada que algumas empresas estão errando. O cara está tentando demais no bot, demais no bot, demais no bot, e o ponto de saída está demorando demais. E aí deixa o cliente pé da vida reclamando muito. Então, essa é. Então. E passa 2 horas na linha, passa 2 horas, e não adianta, cara. Não é isso. O cara vai ficar feliz do outro lado? Não vai, você não vai resolver. Então tem que ter um pedaço ali para colocar. Eu colocaria nessa discussão nossa um próximo passo, porque o bot que a gente tem hoje é um bot ainda que não se alimenta das perguntas que a gente está fazendo, que é o que algumas empresas vendem como a inteligência artificial, a inteligência cognitiva, que conforme você vai fazendo perguntas, você mandou para um ser humano, o ser humano resolveu, ele pega a informação que você resolveu, joga os dados, e ele sozinho realimenta o sistema. Esse realimentar o sistema sozinho é uma perna que está faltando e que eu acho que tem alguns meses ou anos para se resolver. Mas com isso implementado, aí até essa curadoria acho que vai ser mais fácil ou menos dolorida do que é hoje, tá? Mas para mim, o pano de fundo da discussão é essa, é o processo que entra para que usa o bot, que é inevitável. A gente vai ter que conviver com isso e usar da melhor maneira possível. Eu queria comentar, o que você falou, acho que a bola da vez é o bot. A gente já passou isso com URA, já passou com, eu que sou mais cabelo branco, né? A gente já passou o mesmo problema com outras tecnologias, até você encaixar. Quem aqui nunca tentou bypassar a URA? Pô, já vou digitar tudo que eu preciso aqui para sair, porque eu sei o que eu quero e eu não quero ficar perdendo tempo. Eu tive também muito tempo numa empresa multinacional que a gente pedia suporte para os Estados Unidos. E lá a gente caía no primeiro nível. E o cara de primeiro nível lá, ele conhecia menos que a gente aqui. Então, qual que era
a nossa especialidade? Abrir um chamado de uma forma que o primeiro nível não se metesse a tentar resolver. Então, o conteúdo, ele já tinha que ser complexo o suficiente para o primeiro nível olhar e já pedir ajuda. Então, olha qual era a nossa expectativa de tentar bypassar aquilo. Então, acho que tudo com escopo, se o chatbot ele tem um objetivo muito claro desde o início e tem uma abrangência específica, a curadoria vai ser melhor. Se você tiver material para treinar ele, vai ser melhor, vai ser mais fácil. E isso, a tendência, não quer dizer que ele seja perfeito ou automaticamente, vai depender de quem está fazendo toda essa gestão, da experiência que tem sobre aquilo, para que ele possa treinar esse chatbot nesse sentido. Por isso que às vezes, o que o Boioca colocou é bastante interessante. Por exemplo, você vai numa seguradora que tem um escopo bem fechado ali, ou um sinistro, ele vai fazer um atendimento de sinistro, cara, ele tem um script adequado que vai ter variações, porque em todo chatbot tem uma coisa que a gente se preocupa muito, que é a ambiguidade. A linguagem nossa, ela parte de contexto, né, que se eu chegar aqui, estou falando sobre suporte, se eu falar, esse cara é um caroço, vocês vão, cada um aqui vai fazer uma imagem, eu posso com mais informações, cada um vai inferir o que seria esse caroço. Agora, no chatbot, cara, isso aí, se o cara falar uma palavra que ele não consiga interpretar no contexto, ele pode se desviar para um assunto completamente diferente. Isso acontecia muito. Então, esses escapes que a linguagem pode dar no atendimento são muito difíceis de você conseguir gerenciar. Se você não tiver muito exemplo, e aí vai o valor como tem todo esse trabalho, se a empresa não tiver utilizando uma ferramenta com maior capacidade, mas também para atender um volume o suficiente para que o ROI dessa solução funcione, né? Porque não adianta eu pôr uma ferramenta lá que vai fazer 5 chamados, resolver 5 chamados por dia, ou 5 atendimentos por dia. Não é o suficiente para você ter toda uma estrutura como a BIA. A gente está colocando aí, né, algumas outras inteligências artificiais. Um banco, ele vai ter um volume suficiente para você ter lá 50 caras treinando essa plataforma. Agora, isso funciona para qualquer cliente? Não. Então, acho que isso que é... E aí, começar com um escopo muito bem definido, com equipe separada. Uma das estratégias que a gente tinha é colocar o chatbot para o nosso atendente primeiro. Então, porque o nosso atendente, olha só, você vai replicar aqui o que o usuário está falando, ele não vai deixar o usuário direto. E isso vai gerando conteúdo e alternativas que a gente vai ver, vai ter regionalização, né? Quem nunca teve um nome diferente para cancelinha, ou lasanha, ou jogo da velha, quantos nomes tem esse símbolo para você definir? Hoje é hashtag, então você tem uma palavra que regional no Brasil inteiro, você vai ter variações. Então, mas eu lembro disso, Pablo, de um cara falando de inteligência artificial, tanto com voz ou quanto escrita. O cara falou assim, cara, quantas variações você tem para a palavra mais básica de todas? Sim. É sim, é ok, tá bom, pronto, tá, ok. Cara, você pega assim, a palavra mais simples, que é um sim, você já tem umas 10 variações mais as regionais. Cara, imagina o resto que você está falando. Se é escrito é uma coisa, se é por voz ainda, cara, o sim do paulista, o sim do carioca, o sim do mineiro, o sim de não sei o que, cara, aí você alavanca mais aí. Mas desculpa, Gordai, que eu achei, que você foi no exemplo mais, um exemplo que é bem legal nisso, e que o básico do básico do básico já enrosca o negócio, se você não definir bem. É a variação do que é sim ou não. Você não coloca lá sim, 1, não, 2, para o cara apertar numérico, você deixar para ele escrever o sim ou não, você já pode dançar na largada, você queima a largada, simples. Exatamente. Não, o que você falou, você completar a informação, digita o CPF. Como que esse cara vai digitar o CPF? Ou como que você fala o seu CPF? Né? Você fala 101, 142, você vai fazer... Imagina isso, cara. Vai falar... Então, mas aí vocês não acham que é aí onde está... o segredo da coisa, que é você não reinventar a roda, por exemplo,
acho que os desenvolvedores de chatbot, ou quem está com esse chapéu, o cara não tem que estar preocupado com isso. Acho que o que ele tem que estar preocupado em usar e consumir um serviço ou uma tecnologia de uma outra empresa que já está preparado para responder a isso, né? Então, hoje, a realidade nossa, ela é bem diferente de um tempo atrás, onde, de fato, lá na codificação você tinha que estar preocupado se o cara ia responder sim, é isso mesmo e tal. Hoje, você usa um Watson da IBM, e você paga extremamente pouco pelo serviço que ele te entrega ali, né, do cognitivo, que ele já te dá tudo isso. Então, acho que o bacana aqui em você começar a usar o bom de cada um que está fazendo e agregar isso na sua solução. Acho que as preocupações hoje para um chatbot tem que ser um pouco diferente na minha visão. Tem que ser no aspecto de que serviço você vai entregar de fato, o que você vai trazer de valor agregado para o seu cliente, que é um pouco do que acho que o Baioc estava falando ali, o pessoal, né? Então, e acho que um erro que o pessoal, a maioria ou algumas empresas caem, é em estar setado para o bot ser reativo a uma entrada ou um input da pessoa. Hoje, um bot ele tem que já ser preditivo. Ele tem que o que a gente brinca, fala, poxa, tem que ler o pensamento da pessoa, né? Dar um exemplo simples, teve um desenvolvimento de um bot que o pessoal fez para resetar senha, que é uma coisa que acho que todo mundo tem esse problema dentro da tua empresa. E aí, uma área estava desenvolvendo, falando, poxa, a pessoa entra e fala, olha, eu estou com problema na minha conta, preciso resetar minha senha, porque bloqueou, sei lá o que fez. Cara, você não precisa mais ter essa pergunta. Hoje, se você der um oi pelo WhatsApp, a pessoa intercepta e fala, poxa, quem está dando esse oi é o Peter, que o Peter é uma pessoa do BTG, eu já consigo ver que, olha, estou percebendo que sua conta está bloqueada. Você quer que eu desbloqueie para você? E eu não falei nada, eu falei um oi, entendeu? Eu não falei o que eu quero. Eu só falei um oi e ele percebeu, olha, estou percebendo que sua conta está bloqueada, parece que você está tendo problema. Você quer que eu te ajude a desbloquear? Você responde sim, o bot vai lá, com o processo automatizado, desbloqueia e pronto, está resolvido. Eu não sei se era aquele acionamento que era isso, para isso que você estava acionando o bot, mas o bot ele já foi inteligente o suficiente para entender que você estava com um problema e já resolveu para você. Então, acho que o mindset que tem que mudar, né? A cabeça das pessoas que precisam fazer isso que tem que mudar. Você tem que ir direto no ponto e não ficar preocupado com qual a pergunta que a pessoa vai fazer. Sim, o que eu preciso responder, o que eu preciso me precaver aqui do meu lado, o que eu preciso ter na minha base de conhecimento, e aí sim interligar isso a todas as soluções que nós temos e não só centralizado em uma empresa, né? Hoje o que muito se fala é a interpolação dos dados, então eu não estou preocupado que o meu chatbot vai consultar a IBM, se vai consultar a Google, se vai consultar a AWS, o que importa é que eu vou trazer a informação correta, né? Então hoje tem muito disso. Então, se a cabeça das pessoas não mudar, vai continuar tendo os chatbots que vão continuar incomodando o nosso amigo Alisson ali, que não vão ser efetivos. Acho que esse é um pouco da ruptura que a gente tem que ter, porque no começo o desenvolvimento do chatbot era muito by the book, era muito programação. Hoje não, tem que ser inteligência artificial, tem que ser linguagem cognitiva, tem que ir direto ao ponto, né? E aí, mudando um pouco a página, um pouco até da experiência aqui no banco, ou de outros colegas que a gente fala, esse assunto tem que ser top-down na empresa. Se você vai desenvolver um bot onde vai ficar setorizado, vai ficar num departamento, isso não vai dar certo. Porque tem que ser de cima para baixo, sabe? A empresa toda tem que acreditar. É um pouco do caso da Bia no Bradesco, né? Acho que a presidência chegou lá, não sei, tá? Tô chutando, mas deve ter falado, olha, a Bia tem que ser um sucesso. E todo mundo tá usando, todo mundo tá ajudando. Inclusive ajudando a ela a não ser nem depreciada por aí, né? Inclusive as propagandas que estavam comentando no nosso WhatsApp ali. Então tem que ser um negócio onde vai perpetuar pela empresa, tem que passar por todas as células, ela tem que ser inteligente o suficiente para entender o ecossistema e não só um determinado setor. Não adianta eu ter um bot que eu vou falar, olha, tá aqui o bot, quando você tiver uma demanda de TI, usa ele. Aí a pessoa entra ali e fala, poxa, eu tô com um problema num contrato, e ele fala, olha, liga lá para o setor de contrato e resolve. Cara, já não foi efetivo. Então, acho que tem que ser um projeto onde que consiga ter uma amplitude
dentro da companhia e não só fique setorizado ali. Eu queria pegar Pode, desculpa, Alisson. Não, pode falar, cara, pode falar. Eu queria pegar um gancho no que ele está dizendo, porque eu acho que o primeiro ponto é que a gente usa tecnologia por tecnologia, né? Então, assim, a gente não envolve as pessoas no começo e a gente tenta fazer projetos faraônicos. Então, a gente quer abraçar tudo ao mesmo tempo, sem poder priorizar. E o bot, só pelo bot, ele não funciona mais, né, gente? Se a gente não conectar uma ferramenta de data mining, um machine learning para fazer curadoria, que até a gente falou no começo, né, que a curadoria tem ficado mais cara, a curadoria não pode ser manual. E a gente tem N ferramentas que a gente faz isso hoje, mais para a língua inglesa, mas se você faz uma tradução da língua inglesa para o português, você consegue fazer essa curadoria de uma maneira mais automática, acaba virando machine learning, você começa a aprender com o uso do sim, que cada um fala de um jeito, e etc. Então, eu acho que a gente precisa fazer um projeto mais estruturado. Primeiro, acho que essa opção incremental ela é super importante, né? E incremental de um jeito que você não parta do zero, que você já pegue o que tem no mercado, eu acho que isso é super importante. E o segundo ponto é que o bot não pode ser só o bot, tá? Então, mesmo a parte de curadoria, a gente precisa começar a pensar em inteligência artificial para curadoria. Por mais que sobre um restinho para a gente fazer na mão, a gente tem que começar a conectar algumas ferramentas e começa a virar análise de dados mesmo. Dá para você fazer análise de emoção em cima dos comentários que o pessoal faz, enfim, é um mundão. Eu tenho estudado isso agora e te gera dados estratégicos para você tomar decisão absurdo, tá? Não só do ponto de vista de solução de um atendimento, mas do ponto de vista de estruturação mesmo e de estratégia da tua tecnologia. Então, é super interessante. E é low code, tá? Se eu sentar e pegar para fazer, a gente consegue fazer. Então, são bibliotecas que estão prontas que você consegue fazer análise de mineração de texto. Hoje, até por isso que eu comecei ali falando que acho que tem que usar para negócio. O negócio tem que ser o primeiro. É um negócio, e depois, se TI der para ir junto, vai junto na carona. Mas se você vai primeiro para TI, para testar, parece aquelas decisões dos anos 80, né? Vai para TI, testa pequeno, depois você sobe, depois você vai. Até se tomar a decisão, seu concorrente já fez, você já dançou. Então, eu acho que o negócio é o que leva, é o dinheiro, é o que você coloca, é como você vai agregar valor, vai gerar business, e aí você vai pôr inteligência em cima, pessoa em cima, e vai melhorando o processo. Acho que esse é o caminho, vocês estão corretíssimos. Alisson, te cortei, desculpa aí. Não, tudo bem. Só pegando um gancho aí agora, complementando o que a Cláudia e o Peter falou. A gente implementou o bot dentro de casa. Eu só vou dividir rapidamente aqui para dar oportunidade para todo mundo falar em três frentes aqui. A primeira, eu acho que antes da implementação do bot, ele precisa ter um propósito, que traduzindo, é o scope. O que ele vai fazer, o bot? Ele vai resolver problema, ele vai ser ativo, vai ser passivo, primeira coisa. Cara, TI, deixa lá guardada debaixo do porão, lá. Deixa a TI lá embaixo. Né? Deixa ela por último. E, beleza, definir o propósito, cara, tem que envolver as pessoas que vão utilizar o bot. Né? No nosso caso, e aí pulando para a segunda parte, o que a gente precisava resolver? A questão de pedidos dos vendedores. Cara, chegava numa rede de supermercado média para grande, tipo Mambo, Oba, Zafari. Os caras entregavam um Excel lá para ele, cara, ele ficava o dia inteiro lá no Excel digitando o pedido dentro do nosso sistema. Aí, cara, eu falei, não é possível isso aqui, cara. Eu saí a campo com meia dúzia de vendedores. Os caras perdiam 1-2 dias digitando o pedido. E aí, cara, nós procuramos algumas empresas, achamos uma empresa média para grande. E, cara, o problema é esse aqui. Nós fizemos um projeto de 2 meses. É um bot que ele está hoje, tá? Ele está dentro do Telegram. A gente migrou uma segunda etapa agora, que é para redes de supermercados até 2 checkouts. E que o próprio dono do supermercado, da padaria, etc., ele pode fazer o pedido dele. Então, ele pode fazer de algumas formas. Ou ele manda o arquivo e o bot traduz esse arquivo,
ou ele pode fazer o pedido no próprio WhatsApp, ou no caso do WhatsApp. Aí o bot percebe se ele está tendo dificuldade, ele fala assim, se ele quer ver o produto, quer enxergar o produto. Aí você dá assim, o WhatsApp, cara, eu não sabia, ele tem uma interface web, ele vira e como se você estivesse no marketplace. E aí, cara, você vai selecionando lá a quantidade de suco que você quer e tal, fecha o pedido, está integrado com o ERP. Ou seja, o cara fecha o pedido, compra e resolve o problema dele. Então, qual que era o propósito? Era reduzir o tempo e erro dos vendedores. E aí, cara, no meio desse projeto, nós expandimos pro cliente final. E aí nós tiramos um intermediário, que é o distribuidor do meio. Né? Então, o cara mesmo faz o pedido, cai dentro da Natural One, a Natural One entrega. Então, essa é a segunda parte. E aí, finalizando, que é o maior erro que as empresas estão cometendo, inclusive os prestadores de serviço, que inclusive não sabe vender o bot, né, e não tem a solução pronta, chega para a CIO, chega para o gerente de TI, etc., ou próprio para a área de negócio, fala, não, cara, o bot a gente implementa em 2 meses, está tudo certo, e o cara compra a ideia, ele não conhece, cara, implementa e vira o caos na empresa. Muda a perspectiva. Cara, vai do lado do cliente, não vai do teu lado. Você achar que você está propondo uma solução para o seu cliente e achando que a sua solução é melhor, está errado. Você tem que procurar para o teu cliente. Fala assim, cara, como é que é o meu serviço? Fala, cara, teu serviço é uma merda por conta disso. Cara, entrevista a tua massa. E aí você vai saber o que você precisa propor, né, para resolver o problema dos seus clientes, não os seus problemas, né? Então, acho que é isso. Então, a minha indignação é que as empresas vão lá, colocam a tecnologia para eles. E, cara, e você vê no mercado hoje, cara, assim, ó, são pouquíssimas empresas que atendem seus clientes bem. Pouquíssimas. Tanto do ponto de vista de atendimento, né, que você entra na URA lá, é um caminho sem fim, quanto do ponto de vista de tecnologia. Né? Então é isso. Essa visão do cliente é importante. Eu acho que o Dinei levantou a mão aí. Eu concordo aí isso que você falou aí, Alisson, tá totalmente conectado ao que o Peter falou, e eu também concordo, né? Eu também uso, assim como cliente, alguns chatbots por aí, e eu fico contente quando eu logo no chatbot e ele identifica ou pelo e-mail ou pelo número de telefone, e fala assim, olha, verifiquei que você tem um assunto pendente. Aí, diferente da pergunta que o Peter falou, mas acho que foi só uma forma de colocar, ele falou assim, você quer tratar este problema ou você quer tratar um novo? Né? Então, isso é fundamental para não fazer a pergunta que você acabou de falar aí, né? O que você quer? Não é o que eu quero, cara, eu já me identifiquei, já loguei, já botei uma senha, você tem que saber se tem um cartão bloqueado, uma conta bloqueada, ou um atendimento pendente da última vez que caiu a chamada, ou caiu, enfim, né, a conexão. Isso é importante. E está tudo conectado no que a gente fala bastante aí, né, já discutimos em outros fóruns, do Agile, né, de testar a famosa iteração, né. A gente faz, testa e volta, faz, testa e volta. Por isso que aí, o Baioc, eu só tendo a discordar um pouco, que a gente tem que ir no usuário, com certeza, mas o time de TI também, ele está totalmente conectado, né? Concordo com vocês, quando a gente tem que perpetuar na companhia, então o RH tem que ter tem que estar conectado no bot, né, para o funcionário pedir, olha, eu quero o meu, né, que nem você falou, eu quero o meu informe de rendimento, ou eu quero o meu último lerite no meu e-mail, assim como a área de contratos, a área de vendas que o Alisson falou. Então, tem que estar nessas interações do Agile, nas sprints, né, nas famosas sprints, ela tem que estar conectada o tempo todo, para melhoria o tempo todo, pensando na melhor experiência, né, no XLA, né, o Thiagão, que a gente até falou essa semana, falando bastante do XLA aí por telefone. Então, não é simplesmente resolver o problema do usuário, mas não ter o transtorno que você até colocou nos prints aí do WhatsApp, e tem alguns exemplos, Alisson, não ter o transtorno de ter uma pergunta que não cabe naquele momento, né? Essa é a principal chave aí do sucesso do chatbot.
Por isso que eu brinco, que eu acho que é uma coisa que eles têm que tomar muito cuidado, e era a discussão que tinha com alguns clientes quando queria automatizar isso, é o critério de saída do chatbot para o ser humano. Para não chegar nisso, porque senão uma solução que você colocou que tende a melhorar, acaba deixando o cara pé da vida. Então tem que ter esse critério de saída. Cara, TI tem que ser envolvida sim, tem que estar ali dentro, a gente tem que estar envolvido, né? Mas eu converso muito com alguns clientes que o cara ainda olha TI sempre querendo economizar custo, e não com a visão de aumentar vendas ou alavancar o negócio. Então aí eu acho que tem uma diferença que algumas empresas têm que tomar cuidado. Viu? A preocupação do Alisson, em nenhum momento ele falou de reduzir custo de TI, reduzir custo do helpdesk. O problema do cara que está no negócio é esse dele. Não estou recebendo a order está vindo errada, está demorando a order, eu tenho um distribuidor no meio que eu quero cortar o cara. Então você identificou o problema de negócio, mas não foi um problema que às vezes a gente se depara, eu quero fazer business case para reduzir meu helpdesk para colocar um chatbot. Cara, às vezes isso até pode ser feito, mas não é isso que deveria drivar o negócio. O que deveria drivar a entrada, por isso que às vezes eu acho que alguns projetos dão errado, porque o cara pensa só em, eu vou colocar esse chatbot para reduzir custo do meu helpdesk, ou do meu field, ou da minha TI. Na minha opinião, eu acho que não deveria ser o primeiro driver. O primeiro driver é esse de negócio, que é isso que o Alisson discutiu, que é o que o Peter falou, que é o cara... É o que as empresas estão olhando. TI, TI está lá, o cara vai executar. Você vai chamar uma TI. Isso conecta com a API daqui, de lá dá para fazer? É você que vai fazer? Não é branco, é amarelo. Tem que ser amarelo. Dá para fazer amarelo? Dá para fazer amarelo. Não pode conectar isso, tem que rodar na nuvem. Dá para ser na nuvem? Dá. Acho que essas são as discussões que TI tem que entrar lá no meio para o final, né? Mas não deveria ser um projeto de TI hoje. Acho que esse é talvez a grande diferenciação aqui. Pode passar por TI, pode ser alguns projetos de TI, mas onde eu vejo que tem sucesso, que não tem sucesso, às vezes é isso, é o critério definido, para que você criou aquilo, e não é algo apenas exclusivamente para a redução de custo, e sim para melhorar uma experiência ou para dar um canal a mais. É um canal a mais, né? Não sei. Concordo. Aí é pelo menos um pouco. Depende do momento que ele nasce, né, Maior? O que você está falando faz todo sentido. Depende do momento que ele nasce. Se ele nasce num projeto novo, estou chegando no cliente agora e quero inovar, quero melhorar a experiência do nosso usuário, é um cliente que a gente tem de sucesso, ou se é um cliente que já está lá e a gente quer transformar a experiência ou inovar com o Service Desk, e aí como é? Então, depende muito do momento que está entrando na empresa, do momento que o time, né, a empresa decidiu, optou pelo chatbot. Eu concordo aí com a colocação do Baioc, né, que muitas das vezes a gente tá implantando na TI, ok, mas não dá para olhar só esse contexto de vou reduzir o custo do N1 e do N2, né, até porque para que um bot ele realmente tenha o seu valor agregado, a gente precisa ter volumetria, né? Então, é necessário que a gente vá, pode até começar por aí, mas que comece a expandir no negócio, né? Porque hoje, como foi colocado aí até pelo Edney também, e o Pavel, para o negócio, a gente tem as respostas mais formatadas, que são mais fáceis, né? Na TI, você tem contextos, né? Tem o que hoje já está sendo atendido quando você usa uma inteligência artificial. Então, como colocou, eu entrei numa solicitação, ele já sabe que quem está falando é o Odenil, ele identifica. Então, essas evoluções, isso aí é o que a gente vem trabalhando, né? Como colocado, tudo que é novo, ele gera um expurgo. A gente tende a não aceitar, mas que hoje isso aí não vai voltar mais atrás, né? A tendência é cada vez mais melhorarmos e migrar para esse tipo de solução. É a mesma coisa do celular. Quando começou, alguns eram contra, hoje em dia não se usa
não se vive mais sem um smartphone, sem uma linha de celular, né, sem a internet. Então, a tendência do chatbot é essa, é crescer e melhorar cada vez mais. Pode não estar indo na mesma velocidade que os negócios ou o que a gente espera, pode. Talvez é aí que a gente tem que buscar a melhoria. Legal, acho que o Pávio tem um comentário aí, né? Levantou a mão. Tá no mute. Eu concordo com vocês, por isso que eu estava colocando ali um pouco do contexto, e o contexto também envolve negócio. Mas eu acho assim, inteligência artificial é uma coisa, e um sistema com interface de diálogo é outra. A gente precisa separar esses conceitos, porque, por exemplo, o que o Alisson está falando, eu tenho um sistema de pedidos por WhatsApp, então, para mim, isso é um sistema, ele já tem um RP por trás que faz esse pedido, e ele tem uma interface de diálogo que pode ser denominado um chatbot. Mas aí já fechou esse sistema, é um escopo fechado, ele sabe quem é o usuário, sabe o que ele precisa, ele tem todo o contexto na mão. Então, você fazer com que isso se torne um ecossistema e você consegue ter um ambiente um pouco mais controlado, eu acho isso interessante. E outra, saber que uma pessoa tem uma necessidade pela informação, eu posso lá pegar aquele usuário, pegar o último chamado, eu tenho processos internos que me dão essa informação. Eu não preciso ser inteligente, não preciso de inteligência artificial disso, não. Isso é um sistema. Por isso que eu estou falando do contexto. Quando a gente vai para a inteligência artificial, é justamente eu procurar entender a intenção daquela informação. Porque se o dado está seco, só bastava eu integrar dois sistemas, eu ir lá no RP e ver se o cara tem pedido pendente ou não, isso daí é sistema. Não precisa de inteligência artificial. Aí falta processo. Uma boa estruturação de processo, você consegue resolver esses problemas, que são os motivos de ligação que o cara está fazendo. O cara está te ligando por quê? Ele pode ter um escopo fechado. E aí, cara, não precisa de BIA, ou não precisa de Watson para isso. Então, agora, uma coisa que a Cláudia estava comentando, que a partir de dados escritos, ele começar a gerar conclusão, aí sim, aí eu vou começar, por exemplo, eu tenho uma base de conhecimento lá, que ele vai ler, e ele vai começar a responder pergunta para mim. Aí sim, isso aí a gente está começando a falar, que aí economiza bastante na curadoria. Então, talvez aí a ferramenta que a gente tem que pensar, como que eu saio no T0, né, no início, já com uma base de conhecimento. Será que eu consigo ler chamados abertos, interpretar e conseguir responder pergunta? Eu tenho fontes de informação, eu tenho gravação, às vezes eu sou obrigado a gravar, pelo menos no financeiro. Você tem gravação de ligações na URA lá. O que você faz com aquilo? Pô, você pode transformar em texto, transformar em conhecimento, e aí já gerar informação que aí seja capaz de resolver problemas. Aí sim a gente está começando a falar da inteligência artificial de verdade. Por isso que a gente falou de chatbot, então eu estou colocando nesse ponto. Então, a estratégia tem essas duas frentes, a frente de processo sistêmico, com interface de diálogo, e sim, a curadoria, que melhor ter inteligência artificial que possa fazer isso, a sua ferramenta consegue fazer isso. Buscar a partir de documentos essa informação, até na internet mesmo, né, você pode fazer um robozinho que vai fazendo web scrolling lá e vai buscando informações sobre aquele assunto, ou você pegar um manual de um equipamento, jogar para dentro da inteligência artificial e ele começar a te responder sobre aquilo, pode ser interessante também. E existe isso, né? Só que aí o custo da ferramenta, os investimentos são curiosos. Por isso que a gente fala do volume, né? O escopo e o volume, eles têm que estar bem estruturados e só negócio vai dar isso aí pra gente. É isso que eu quis dizer, o Fábio, porque eu acho que só o bot pelo bot não se sustenta mais. A gente precisa começar com novas tecnologias, enfim. E no final das contas, tudo esbarra mesmo no XLA mesmo, né, na experiência do usuário. E é um negócio tão simples que aí a gente não faz.
Porque é um problema generalizado. Eu acho que é uma pergunta que a gente, como profissional de tecnologia, tem que responder, porque quem não faz somos nós. No final das contas, sabe por que a gente faz? Porque dá um trabalho do caramba. É muito mais fácil você pegar as respostas prontas, eu vou resolver isso aqui, ó, essa quantidade de chamadas aqui que é o que me dá trabalho, do que você ir lá, para ver se é mesmo, ver que tipo de experiência que ele vai ter, etc. Só que é uma hipoteca, a longo prazo é uma hipoteca, porque depois você acaba tendo que refazer o projeto inteiro. O que eu tenho a impressão, por exemplo, é que alguns bots que eu utilizo como cliente estão piorando ao longo do tempo. É desinteligência artificial. E aí eu fico, gente, mas por que isso, né? Por quê? Porque eles devem estar expandindo o atendimento de uma maneira talvez não planejada. É uma impressão que a gente tem. Mas é algo que a gente tem que começar a se questionar. Será que não é melhor? Será que o conceito do incremental não é melhor? Será que não é melhor começar pequeno, né? Com poucas ambições, e aí sim a gente vai, mas começa bem, e a gente vai crescendo também de uma maneira incremental? Aí o questionamento, né? O negócio que você falou que acha que algumas coisas estão piorando o serviço em vez de aprender, né? Ou seja, em vez dela aprender com as referências, está piorando porque o escopo está aumentando, né? Eu acho que até vai nisso que o Alisson falou, ele tinha umas experiências negativas aí, mas as telas que ele mandou essa semana parece que está pior do que quando ele falou, 2 exemplos, uns meses atrás. Pessoal, antes de dar o segmento, acho que o Arthur caiu e voltou. Arthur, você tinha levantado a mão, tem algum comentário? Eu sei que você ficou, não sei se você deu para entender aí, pegar o gancho. Não levantei não, cara. A conexão aqui tá muito ruim caiu hoje, cara. Desculpa, tá muito ruim. Eu tô brigando com a conexão aqui. Tá Desculpa. Oi, dona Ari. Acho que vale a gente dar uma resumida em alguns pontos bem importantes que foram falados aqui pelo grupo. Eu acho que, assim, um primeiro drive que foi falado, eu super concordo, a primeira coisa a se fazer num projeto de chatbot é definir um propósito que seja resolver a necessidade do meu cliente. Qual necessidade, qual problema eu quero resolver do meu cliente? Então, assim, não e assim, o segundo ponto que o Baioc falou e faz todo sentido, e que acho que diria que é 90% das abordagens de vendas de bot eu vou reduzir custo, eu vou te dar... Essa não é o drive ideal, eu acho. É o seguinte, cara, eu vou melhorar a experiência do seu atendimento, resolvendo aquela necessidade que você tem. Então, acho que, e para isso, o bot tem que ter uma alta acuracidade e ele também antecipar as necessidades. Como é que ele faz isso? Putz, ele tem que ter uma inteligência usando machine learning, um enriquecimento de dados, business analytics. Então, não é fácil alcançar essa maturidade, mas é necessária para que você tenha uma acuracidade e uma antecipação das necessidades do cliente nesse atendimento. Aí eu vou falar um pouquinho do caso da Elo. Até hoje, a gente tomou a decisão de não colocar um chatbot, justamente porque a gente tem um atendimento hoje que, embora seja mais caro, assim, o nosso atendimento é exclusivamente com a nossa área de marketing da Elo. A gente não terceiriza, a gente não tem URA, a gente não põe em call center. A gente tem um time de marketing para atender os parceiros de forma personalizada. Isso faz muita diferença no atual cenário, porque, cara, um problema financeiro do meio de pagamento, ele pode ter N prioridades, e o cara pode estar no hospital com uma urgência médica, que ele tem uma prioridade que tem que ter uma sensibilidade maior naquele tema. Será que o bot teria? Talvez sim, se tivesse a acuracidade e tal, mas talvez hoje ainda eu não vejo. E assim, essa personalização é muito importante num atendimento de qualidade. Então, assim, é óbvio que com acionamentos em alta escala, você não consegue, você vai precisar pensar nesses tipos de atendimentos automatizados. Até hoje a gente ainda não foi por esse motivo, tá? Mas eu anotei esses elementos, acho que foi super importante a gente ter colocado. Daniel, só um parênteses aí. Quem lembra, quem fazia isso era a TAM. Ela não tinha URA, não tinha nada, não terceirizava, era só a TAM. Era mais caro, mas, cara,
O Amex também fazia. Amex era assim, Antes de ser vendido pro Bradesco. Agora senta e chora. Eu lembro até então, mas assim, mesmo o serviço do Daniel aqui, do Donaire, cara, eu recebi de um cartão de crédito que eu tenho, eu recebi o seguinte WhatsApp deles, que dá pra ver que era um robô, falou, ó, você tá gastando, vemos que nos últimos meses você tá beirando o seu limite de crédito pré-aprovado. Liberamos tal limite para você. Podemos liberar, sim ou não? Cara, uma pergunta simples, que liberou, assim, fala um pouco do, assim, é um chatbot de negócio, economizou uma ligação, talvez, de um problema que eu teria no futuro, se eu fosse passar uma compra a mais, e vai no que o Peter colocou aí, que adivinhou um possível problema. Então, assim, eu recebi de um cartão que eu adorei, como eu não estou usando muito cartão, eu nem, não quero, obrigado, tá ótimo. Mas se fosse um cartão que eu estivesse usando muito, poderia resolver um problema. Então, assim, eu acho que uma coisa não mata a outra. O bom atendimento, que é o que a Elo tem, cara, eu acho vital, tem que continuar acontecendo. As empresas não podem esquecer do atendimento humanizado, o atendimento mais próximo. Mas isso não significa que para algumas funções específicas você não consegue implementar um bot. Eu vou pegar um exemplo da Elo, que foi um outro sucesso, que aí um sucesso aqui em casa, pelo menos, que foi o show lá do Sandy Júnior, que vocês fizeram da Sandy Júnior lá, quando a gente fez a reunião, tava tendo isso. Cara, se você pega uma base de dados de quem comprou aquele show com o cartão de vocês e oferece um produto relacionado àquilo por WhatsApp para todo mundo por robô, cara, o quanto você não vende? O quanto você não faz? Então, assim, para uma campanha de marketing específico, você não precisa... Sei lá, cara, eu lembro que teve gente comprando cartão nas Pernambucanas para poder comprar a primeira leva do show. Cara, será que esse cara usou? Ele continuou usando o cartão? Ele parou, não parou? Será que um chatbot ativo, instigando esse cara a usar, fazendo promoção, fazendo alguma coisa, você não iria alavancar no negócio? Então, assim, a gente está na era, né, que a gente está falando de análise de chatbot, né, mas a gente está na era da análise dos dados. Então, assim, o que você está fazendo com os dados que você tem? Você vai usar um chatbot, cara, para garantir uma venda, para garantir um cliente, para fazer alguma coisa, e talvez, se sobrar tempo, e se for estratégia sua, para reduzir custo. Mas, cara, isso é o segundo fator, não é o primeiro. Eu lembro de estar em discussões com os bancos aí, que você pega os dados da Febraban, e assim, cara, quantas das transações bancárias hoje são feitas fora da agência? Totalmente fora da agência, que na agência não são feitas mais. Cara, mesmo os bancos grandes, é muito mais da metade das transações bancárias sendo feitas fora da agência. Como você está conversando com esse público? Qual que é a informação que você está dando? Como que você está oferecendo o produto? Você está oferecendo o produto certo para a pessoa correta? Cara, se for me oferecer capitalização, eu já sei que está errado, porque eu não sou um comprador de capitalização. Mas você está me oferecendo um desconto num produto de cartão, sei lá, alguma coisa, cara, é outra coisa. Eu acho que o trabalho com inteligência de análise de dado, com inteligência artificial ou inteligência humana, aí é um plus, mas bem direcionado para algo que ajude a aumentar as vendas e talvez reduzir custos. Isso que o Baio falou é interessante, tipo um omnichannel, né? Vai ter o canal presença de telefone, do saque interno igual da Elo, vai ter o canal WhatsApp, ou seja, atender o omnichannel. Pessoal, só para falar aqui, vamos abrir para o pessoal também, quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Eu ia comentar mais dessa integração de dados mesmo, né? Sim. A gente não tem essa informação na mão do atendente mesmo humano, né? Então, imagina esse omnichannel com toda a informação. Imagina você poder pegar a ficha de quem está te ligando naquele instante. O seu atendimento já ia subir de qualidade com o humano e o tempo ia ser reduzido, porque hoje o cara tem 15 telas lá abertas, né? Integração de sistema feita via copy-paste, né? Vou falar da realidade do Brasil que a gente está colocando. Sim, sim. Então, eu acho que essa mentalidade de integração de informação, por isso que eu falei, um sistema que às vezes cai lá na interface de diálogo. Então, isso agiliza o negócio muito mais rápido. Então, talvez você esteja esperando, eu acho que o chatbot tem que ser esse motivador também, pode ser esse outro
essa forma de você pensar, mas essa análise de dados e proatividade, e aí você vai usar os recursos que você puder fazer. Eu acho que esse é um negócio que, se as empresas não fizeram esse dever de casa antes, elas estão querendo implantar um chatbot com uma infraestrutura errada de informação, entendeu? Talvez esse seja o maior problema do porquê esses chatbots estão falhando hoje. Porque, assim, é outra coisa que eu percebo também como cliente. Eu quase nunca consigo depois dizer, a não ser que seja numa rede social, que também dá para pegar os dados, mas, né, dá para você consumir de uma maneira até simples, mas, assim, a ferramenta não te dá saída, né? Então, assim, a saída da ferramenta é o close da ferramenta que você tem da vida. É isso. Então, assim, você não consegue medir a emoção do cara ali. E isso é na veia. E aí, poxa, se a gente não pensa nem na entrada, se a gente não pensa na saída, nem na experiência, então a gente por isso que a gente está aqui discutindo esse tema, entendeu? Eu acho que nessa pandemia isso potencializou as fragilidades das empresas. E hoje, a pandemia, inclusive ligou um fornecedor para mim, eu fiz um breve relato do que está acontecendo. Não, mas você precisa entender que a pandemia... Falou, opa, pera um pouquinho, cara. Deixa eu só te explicar uma coisa. Nós vamos para 13 meses de pandemia. Se você não conseguir se preparar em 13 meses, você não consegue prestar um serviço para a gente. Tá boa. A pandemia não é mais desculpa, não é mais muleta, né? Então, hoje, a hora que você extrapola o bot e é isso que eu bato forte, atendimento ao cliente, cara, é o cara que paga o seu salário, é o cara que paga as suas... mantém a estrutura da empresa viva, é o cliente, cara. Se você não tá nem aí pro cliente, bicho, você vai morrer. E essas empresas, cara, tem que sumir do mercado. Na boa, tem que sumir, porque só um parênteses, tentei fazer uma compra via Instagram da Fast Shop. Olha, compra o iPhone X que não deu pau e beleza, tem um desconto XYZ. Beleza, entrei lá, fiz todo o processo. Você imagina, né, cara? Fui lá, preencho o cadastro, baixo o aplicativo e tal. Fui fazer o pagamento, não tinha um desconto. Aí fui lá no Instagram, meti a reclamação. Aí retrucaram, falei, não, cara, do tipo, você tá louco, existe isso. Falei, não, cara, não existe, mandei o print da tela. Sabe o que ela mandou? Me desculpe, foi um erro, é só com o cartão Santander. Ah, meu, tá de brincadeira, né? Como assim me desculpa? Cara, você acha Gostei que você dessa resposta aí, gostei dessa resposta aí. Que era só cartão Santander? Tá boa, velho. Podia estar escrito na cara, né? Deixou você chegar até o final, né? Podia estar escrito na cara. Super competente esse bot. Mas o maior que isso aí é para enganar o cliente, cara. É subestimar a inteligência do cliente. E não tem mais essa. Você não engana mais cliente, entendeu? Aí você coloca lá, deixa lá subentendido que é só o cartão Santander. Aí o cara faz só todo o cadastro. E aí, cara, o cara que tá afim, ele vai lá e finaliza com outro cartão, entendeu? Ah, porra, é só um desconto aqui, 200, 300 reais, deixa quieto, eu compro com outro cartão mesmo. Você pode até enganar uma vez, né? Mas o cara vai ficar tão puto que não compra mais. Você perdeu o cliente. Você ganhou a venda, perdeu o cliente. O que adianta? Não adianta. Não, e o bot é um caminho sem volta, né? Porque eu lembro que antigamente acabava a luz lá em casa, eu ligava na companhia de energia, e se atendesse um atendente mais ou menos, eu desligava e ligava de novo para ver se eu pegava um que fosse mais treinadinho ali. E o bot não tem jeito, você fica preso. Né? Não dá pra você desligar e ligar de novo. Eu falei, não, agora eu vou perguntar diferente. Peraí, deixa eu perguntar com uma outra palavra aqui. Não tem essa, entendeu? Tinha algumas empresas que você ligava que você percebia que pelo sotaque caía num estado diferente. E que tal estado estava mais preparado. Você falou, opa, esse sotaque é bom, vamos aqui. Vamos aqui, que aqui os caras são melhores. Então, hoje, é o que você falou, não tem mais. Você cai nessa desinteligência, né? E aí culpam o bot. Aí é culpado o bot. O bot, até tem bot ruim, tem ferramenta ruim de bot. Mas não é a grande maioria das empresas que a gente está discutindo aqui. As empresas que estão aqui, o Santander, o BTG, a Natural One, não vai comprar um bot ruim. Você não está comprando um bot de entrada de um aventureiro. Você está comprando de uma empresa de ponta. Então, grande parte daquilo tende a funcionar corretamente. Mas vê o que você está colocando.
Eu lembro de exemplo de análise de dados, né, que para fazer análise de dados você não precisa de muita coisa, numa cadernetinha você faz, né, no papel você faz análise de dados de processo. Eu lembro que eu usava isso nos treinamentos, quando eu falava de reunião do que você faz com dado, que eu lembro que tinha uma vizinha na rua lá que ela fazia bolo, e ela ligava de casa em casa e falava, Alisson, tô vendo aqui que você vai fazer bolo daqui uma semana, você vai fazer aniversário daqui uma semana. No ano passado, você comprou um bolo de coco. Pô, se você demorar para pedir, não vai dar tempo de eu fazer. Você vai querer que eu faça o bolo de coco esse ano para você também? Pô, cara, a mulher te ligou, perguntou isso, falou o bolo que você comprou no ano passado. Cara, 90% de todo mundo falou, não, dona Lourdes, pode fazer. Eu lembro da dona Lourdes. Dona Lourdes, pode fazer aí. Pode fazer que eu vou buscar no sábado. Cara, você acha que ela fazia isso com o quê? Com um banco de dados? Cara, ela fazia isso com uma caderneta, uma agenda. Era uma agenda, tinha o aniversário de todo mundo na agenda e ela ligava uma semana antes, anotava o bolo que todo mundo pediu e segue o jogo. Cara, é uma análise de dados. Fazendo ciência da computação, ouve tudo isso e monta o BI. Né? Cara, monta o BI, meu. E ela fazia numa caderneta. Tá, é ela fazendo o bolo ali. Se você evoluir pro negócio da Sodier, o negócio da Sodier não dá para ligar para todo mundo. Mas a Sodier lá dá para mandar um WhatsApp, né? Sei lá, a Cacau Show. Quando você eleva o nível de discussão, você pode transformar o BI que ela usava na agenda nisso. Pô, o que eu comprei no ano passado? Será que eu não vou falar pro cara hoje? As compras que eu fiz pro meu aniversário, cara, se tem o meu cadastro, eu fiz compra antes do aniversário, o cara não vai me falar, pô, você veio aqui e comprou um chocolate para isso, cara, você não quer comprar de novo? Você não quer fazer? Assim, o que você está trabalhando com os dados? E aí o bot é uma ferramenta que é a ponta da lança de uma análise de dados que você fez. É o que vai estar interagindo com o seu cliente na ponta. E é a imagem que você está passando, né, cara? Que imagem você quer passar? Tem banco que eu tenho conta por obrigação, porque, cara, você vê que o atendimento é muito ruim, que não dá mais para você ser atendido. Mas tem banco que, mesmo não sendo o banco que eu recebo pela empresa, que eu tenho conta até hoje, porque é onde eu sou melhor atendido. Então você acaba levando para um lado para o outro essas coisas. Tecnologia é um meio, sim, e o bot não é um canal único e exclusivo, ele tem que ser mais um para ter o valor agregado, né? Não é todo mundo que vai aceitar, e se você ter uma aposta muito grande, tirar tudo, inclusive atendimento humano, etc., e transformar em bot, aí o fracasso é certeiro, né?